tem que gravar nós. Porque eu quero saber quem é que ia ler. Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Estamos aí novamente na nossa mesa redonda de debates do Livro dos Espíritos. Então estamos aqui com a Amanda, aluna de escola de aprendizes, que arruma barraco na internet para poder escrever na sua caderneta pessoal. Não, ela não tem assunto para escrever, senhoras e senhores. Veja só o aluno que nós temos. Arrumando treta na internet. Veja só que tipo de aluno que nós temos nas escolas de aprendizes. Nota 2. Estamos aqui com o profeta do caos, o quinto cavaleiro do apocalipse. Se você precisa de alguém para anunciar as verdades, fale com o Babu. Não aceite aquelas mensagenzinhas da tia do Zap. Fale com o Babu que ele vai te colocar a realidade dos fatos, senhoras e senhores. Não diga que não avisei depois. Estou aqui neste cenário em homenagem às mulheres durante todo o mês de março. As mulheres da civilização creto-micênica minoica. As mulheres da ilha de Creta. Que eram matriarcas. Era uma sociedade matriarcal, eram as mulheres que mandavam, não eram os homens. Para quem não conhece a civilização minoica, as mulheres é que mandavam. Era bom. Estamos aqui com Jorginho, que não é nem Teseu e nem um Minotauro, mas adora entrar em labirintos sem saída, senhoras e senhores. É a sua predileção. Então vamos lá. Pergunta 267. Epa, apertei o negócio aqui, como é? Desapertei. Vamos revezar a leitura, como na semana passada? Começa pela letra A. Amanda. Pergunta 267, né? Você tá parecendo o Jorginho. É que você falou revisar. Filho, Babu, ela tem que seguir gente boa, pô. Tem que parecer com o Jorginho, claro. A medida é isso aí. Vamos junto, ó. Vamos que dá, minha filha. É eu e Vamos você lá. e estamos juntos, hein? Até o sol acabar, vocês têm chance de sair daqui ainda. Tá vendo? Então vamos lá. Pergunta 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção, como espírito. Porém, muitas vezes, vê as coisas de maneira diferente. E é nesse estado que faz sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Interessante. Espera aí, eu tenho que pensar aqui. Bota o reloginho de tempo aí, senador. Só para ajudar melhor a pergunta, Amandinha, o espírito pode escolher suas provas quando já encarnado? Nossa, Gente, muda agora bem, nós né? temos duas perguntas aqui Muda bem, né? diferentes. Olha só, É outro nível de edição. no livro do Salvador Gentili, a pergunta está assim, ó. Poderá o espírito fazer a sua escolha? Beleza. Olha a resposta de um e a resposta do outro. Aqui, ó. Sem ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas materiais diferentes, e é nesse estado que faz as suas escolhas. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Olha aqui, olha a resposta do Noleto aqui, ó. Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferentes.
é bem diferente disso aqui. E o Espírito é o Espírito quem faz a escolha. Mas, ainda uma vez, ele pode fazê-lo mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o Espírito se torna independente da matéria em que habita. Tudo bem, mas aqui a noção da resposta é bem diferente, gente. Aqui, ó, o Salvador Gentili, dependendo da intenção. Como Espírito, porém, muitas vezes, vê as coisas de maneira diferente. Aqui não fala assim, dessa maneira. Jorginho, escolhe uma edição e joga outra no lixo. Senão o Jorginho, até a pergunta 1919, vai ficar fazendo comparações. Mas na resposta... Por isso que eu perguntar, e na de vocês, como é que tá? Porque a forma como você entende... como está, digamos assim, escrito ou colocada a tradução, ela dá duas formas de interpretação nisso. Porque, olha só, como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Uhum. Aqui fala assim, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado, ou seja, é nesse momento, é nessa situação de matéria, entendeu? Pode parecer semelhante, mas a interpretação que se dá nessas duas respostas que não deveriam ser tão diferentes como é que é de vocês aí? Não, tá similar, só que seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção que deseja. Mas como espírito, vê frequentemente as coisas muito diferentes. É apenas o espírito que faz a escolha. Mas afirmamos, mais uma vez, é possível. Ele pode fazer na vida material, porque para o espírito há sempre momentos em que fica independente da matéria que habita. Um exemplo, a Mandinha quer ficar rica. Aí na matéria aqui, eu quero ficar rica, porque tá... Mas aí tem um momentinho que ela, no sono, entra num êxtase ali, que o espírito dá uma deslocada na matéria. O espírito fica ali, aí é melhor não ter a prova da riqueza, não, senão eu vou meter o pé pelas mãos. Mas se ela tiver uma atitude nobre, assim, eu quero passar por uma tal coisa que vai me ajudar. E se os espíritos que coordenam a jornada dela na Terra vê que ela tem essa capacidade, então ela pode passar por algo que ela pediu, que ela firmou estando encarnada. Mas aí, Babu, nas duas respostas aqui tem essa intenção. A Amandinha tem que estar num estado de condição espiritual que ela possa fazer as escolhas. Não, por isso que eu falei. Eu tô pensando. Muitas vezes ele interpreta coisas de maneira diferente. E é dessa maneira que o seu estado faz a sua escolha. E olha o que ele diz aqui, quase sempre. Olha a diferença de estado e quase sempre. Quase sempre, como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Sim, porque ela pode, agora, ter um desejo de ficar rica. Só que quando ela estiver no plano espiritual, falei, seja por um sono, seja por um êxtase, ela está acordada e fica olhando para o horizonte e a alma sai pelo mundo afora, ela vai deslocar e vai ver. Aí os mentores dela, que coordenam a reencarnação dela, falam assim, esse desejo que você está falando, é mais fácil você decair do que subir. Aí ela fala assim, é mesmo, então é melhor não ter esse tipo de prova. Mas se for outro tipo de prova, que ela fala assim, dá para fazer isso. Os espíritos que coordenam, os espíritos guias dela, vão falar assim, isso aí dá para ir sim, que você vai ter grande êxito. Aí pode... Fala, Mandinha. Tudo já não foi combinado antes de eu vir para a vida corporal? Não é bem assim, Amandinha. Senão você é um robô, só está cumprindo ordem. Mas, Babu, como espírito, ela criou um planejamento. Ela tem já um roteiro não programado, mas, digamos assim, ela tem uma intenção, digamos assim, chama-se intenção de trabalho. Ela faz, tipo assim, Claudinho, você que vivenciou a aeronáutica, como espírito seria um plano de voo, né? Ele cria um tipo de um estatuto, um plano de voo, ele cria um estatuto de que ele vai ter que sair de tal lugar para tal lugar. Mas ela não
ela faz uma escolha mais geral, assim, ela, tipo... Sim, escolha mais ela geral. fala assim, eu preciso passar por uma perda de uma pessoa muito querida. Não vai falar que é o pai, a mãe, o namorado, o tio. Ela fala assim, eu preciso passar pelo negócio da riqueza, eu preciso ter muito dinheiro e perder. Ela vai colocar alguns pontos, ela não vai fechar tudo os caminhos, com 25 anos eu vou casar, com 32 eu vou terminar a faculdade e vou conseguir um bom emprego. Isso não, isso fica a cargo dela aqui na Terra. Senão ela vai, só ser robô só. Ela não vai ter livre escolha aqui. Aí tem o livre-arbítrio, né? Aí, essa é a nossa interrogação sempre. Ô Claudinho, na sua tradução aí, qual das duas é mais semelhante a essa e o que você vê nesse plano de voo, nessa intenção de trabalho, nesse projeto, na verdade? Então, veja bem. Well. Aqui fala assim, seu desejo pode ter influência, isso depende da intenção. Então, ou seja, quando a gente está encarnado, a gente pode, de repente, mudar alguma coisa naquele plano reencarnatório. Aí coloca, depende da intenção. Eu quero ficar rico para poder desfrutar a vida. A intenção é péssima, então não adianta que você não vai conseguir. Mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. Ou seja, aquilo que a gente vê como encarnado, né, a gente está sendo influenciado pela matéria. Quando a gente se liberta da matéria, a gente vê de outra forma. Então, muitas vezes, os desejos que a gente tem aqui como encarnado, como liberto da matéria, a gente vê que não é bem assim. Então, a gente está só realmente se deixando influenciar pela matéria. Aí fala, é o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nessa vida material. Então, muitas vezes, ele pode mudar. Mesmo já estando na vida material, ele pode mudar alguma coisa no seu plano reencarnatório, né? Isso vai depender da situação. Cada caso é um caso. Porque o espírito tem sempre momentos em que se liberta da matéria. Ou seja, muitas vezes ele liberta da matéria, ele pode, de repente, reprogramar, se for compatível, aquilo que ele deveria, né, fazer de acordo com o plano que ele havia feito anteriormente, se for mais útil, ou seja, se ele conseguir uma ascensão, uma melhoria, um ganho maior, mudando, ele pode ser atendido. Então, depende da situação. É o que eu entendo pela leitura da resposta. Entendeu? Podemos ir? Podemos. Viu, Amandinha? Faça a escolha correta, Amandinha. Sim. Eu já disse para não ser rica. 267A. Então, vamos lá. Muitas pessoas desejam o poder e riqueza. Viu, Amandinha? Não exatamente como expiação ou como prova? Sem dúvida. É o instinto material que as deseja para delas desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer todas as alternativas que ela oferece. Ou seja, no estado material, a Amandinha vai querer para comprar uma casa na praia, para ficar ali só na água de coco, não fazer mais nada, só passear no shopping. Só que como espírito ela vai ser diferente. Ela vai assim, a riqueza é uma ferramenta para poder progredir espiritualmente. Eu não preciso ficar lá na praia o dia inteiro. Então a gente tem essas conotações. Aí vamos falar que ela ganha a prova da riqueza. Aí a vontade dela tem que ser, a vontade de crescer espiritualmente dela tem que vencer esses desejos materiais dela. Não, eu quero ficar só na praia, só comendo camarão. Aí é a vontade da Amandinha. Mas, ô Babu, na resposta aqui, eu acho interessante, ligando a resposta anterior. Como espírito livre, ou seja, como nós estamos conversando aqui sobre o livre-arbítrio. Mas olha só, de modo algum, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer as vicissitudes. Vamos dizer que a Amandinha encarnou numa família pobre, e ela trabalha com a família junto numa cooperativa de reciclagem. Ou seja, não é um trabalho remunerado, é uma vida muito difícil.
Nessa vida material, ela olhando as pessoas que têm alguma coisa a mais, é claro que ela vai desejar ter aquelas coisas, porque na matéria, o estômago para o espírito fala muito mais pesado do que a visão espiritual que ela pediu como projeto de evolução e encarnar num grupo, digamos assim, socialmente mais difícil, para trabalhar muito mais digamos assim, as habilidades. Então, na verdade, a visão que a Amandinha teria material não é a visão de querer gozar a riqueza. Na verdade, o que ela está querendo é tirar a fome da barriga. Então, eu vejo, se o cara come carne todo dia, é aquele tipo de vida que eu quero. Mas, muitas vezes, é para gozar algo que o organismo me coloca. Por isso que eu sempre pergunto isso, porque é a minha dúvida. Qual realmente é o peso da matéria, quando você está encarnado, que influencia tanto os desejos do espírito, ou é ele que domina isso? Não, Jorginho, se a matéria... Na matéria, matéria ele não pode se perder. Não, a matéria não tem esse negócio, eu quero comer carne. Senão a matéria, tipo assim, senão o espírito passa a ser robô. Não tem livre-arbítrio. Se a matéria ficar dando esses impulsos, o que tem é o espírito que fica desejando. Não, eu quero comer carne todo dia. Ele não precisa comer carne todo dia. A Amandinha, por mais dificuldade que tem, que pode fazer uma refeição decente por dia, ela, tipo assim, não precisa, eu tô olhando porque ela tem fome. Ela pode passar fome grande parte do dia, mas ela tem uma refeição por dia. Uma janta, um almoço, não sei. Ela não vai ficar olhando aqui, eu quero comer filé mignon todo dia, não. Ela quer uma situação mais confortável. Se a gente achar que a matéria fica dando impulso aí, nesse sentido, você fala que a matéria, esse corpo aqui, é inteligente e tem vontade. A matéria é morta, tanto quanto o espírito sai dela, a matéria não tem desejo nenhum. A matéria morre. Não, Babu, vem cá, isso eu entendo. Aí eu vou querer ver o Claudinho. Não, eu ia só pedir pra Amanda dar uma de Ariadne e jogar um novelo de lã aí pro Jorginho sair do labirinto, que ele acabou de entrar no labirinto. Isso. Não. Ele acabou Ô, de Jorginho, entrar no labirinto. a matéria não é inteligente. Vocês estão encarnados. O corpo não tem vontade. O que o corpo tem é necessidades e elas influenciam, de alguma maneira, exigem do espírito. Você pensa bem, nós encarnamos numa situação de sociedade pobre. Trabalhamos numa cooperativa de reciclagem. Se você está com fome, meu amigo, você não vai ter moral de ficar escolhendo, eu não preciso comer carne todo dia. O organismo vai exigir que você procure substância. Agora, mas você saciou o estômago? Eu vou escolher da maneira correta ou eu vou utilizar aquilo que o mundo me dá. Tem alguns que partem para roubar. Ô Jorge, mas se eu comer arroz e feijão todo dia, o corpo tá tranquilo. Sim, mas por isso que eu falo. Aí que tá a matéria. Agora, diferenciada, digamos assim, se nós formos pobres hoje, eu acredito que as nossas escolhas estarão embargadas ainda ou freadas pela moral já adquirida. Mas vamos colocar um espírito comum encarnado aqui. Se ele é pobre, vê uma situação, digamos assim, nós moramos lá, vamos pegar o nosso exemplo de São Paulo. Eu moro em Paraisópolis. Eu fico olhando o Morumbi, que fica do meu lado. Por mais que eu seja cristão, eu fico na dúvida. Você pensa bem, aquele povo não tem uma moral de dizer, não, eu estou aqui para passar pela vicissitude da pobreza, mas vou segui-la corretamente. São poucos que fazem isso. Por quê? A matéria, digamos assim, esse corpo material vai exigir algumas coisas, tipo de conforto, que você vai ver, digamos assim, na contraparte do que você tem. E aí é que o seu livre-arbítrio, o seu modo de pensar, o peso moral das suas encarnações anteriores é que vão fazer o espírito dosar as escolhas. Mas aí não é a matéria, Jorge, que dá esse desejo das coisas, é o espírito. Você está colocando inteligência na matéria, vontade na matéria. A matéria, o corpo não tem. A matéria em si não tem vontade. Não tem inteligência. Meu amigo, é isso que eu digo, não é inteligente. Eu entendo
que assim, as pessoas que têm vamos dizer assim, essas quedas morais, porque, por exemplo, o cara, como o exemplo que você acabou de dar aí, o cara mora numa favela e vê as pessoas que moram em apartamentos de alto padrão. A pessoa, ela acha que ela também tem direito igual àquela outra pessoa. Também tem direito de ter dinheiro, também tem direito de ter boas roupas, também tem direito de ter uma boa comida. Isso não tem nada a ver com a matéria. Isso que eu penso. Não. Se o espírito se deixa levar pela matéria, se deixa levar, acaba decaindo, acaba caindo nos mesmos erros do passado, ou seja, se deixando levar pela influência da matéria, porque o espírito que ainda não adquiriu virtudes que possam fazer com que ele pense que a matéria não é o fim de tudo. A matéria é uma passagem. Então isso é do espírito, é um espírito fraco. Mas beleza, Claudinho, mas se nós morássemos aonde não houvesse esse tipo de contraste, como é que esse espírito agiria? Porque você tem que... Por isso que aqui fala... Ô, Jorge, é o contraste, é ele que nos obriga a pensar. Claudinho, digamos assim, nós moraríamos só em comunidades simples. Você não tem Paraisópolis, como é que você vai desejar uma coisa que você não sabe qual é a diferença? Ô, Jorge, é só você lembrar do tempo do feudos. Todo mundo era pobre, só o rei que tinha uma condição boa. Por isso que também lá existiam os caras que roubavam, eram os salteadores. Mas aí que o Cláudio falou, é do espírito. O espírito acha, esse mundo é injusto, eu mereço ter aquelas coisas. E é o espírito que vai começar a roubar. A matéria não vai influenciar. Se ele só comer o arroz e feijão dele, que ele tá sempre, ele vai viver confortavelmente. É o desejo dele de ter as coisas do espírito que vai influenciar ele fazer as coisas. Por isso, Babu, que a pergunta é correta. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Tá? É o espírito para conhecer as vicissitudes, ou seja, conhecer os contrastes. Agora, se nós somos espíritos mais materializados, vai ser o desejo que o corpo goze. Não! A matéria não faz influência no espírito desse jeito, Jorge. É o espírito. Mas se for muito materializado, ele não vai pensar em termos morais, ele vai pensar em termos materiais. Não moral, mas em termos materiais. Mas aí que tá, mas é o espírito que está desejando, não é a matéria. Sim. Então você mesmo está entrando no labirinto que você mesmo não está conseguindo sair. Não, eu não estou dizendo que o corpo... A questão que eu coloco sempre é o seguinte: qual é o peso das necessidades do corpo, das vicissitudes que você tem, de tal maneira que o espírito possa responder de acordo com a sua condição moral. Babu, é simples, você pensa bem, se nós tivéssemos, como ele diz aqui, a independência como espírito livre, uma criança nascida na Síria, sofrendo aquelas situações de bombardeio, ele não ficaria, digamos assim, desnorteado, não teria problemas de ordem, digamos assim, psicossomática, não teria medo. Porque quanto mais sem condições de escolha, você vai sofrer a vicissitude do seu corpo, que o espírito, às vezes, não vai ter condições de, no seu contexto moral, decidir o melhor para ele. Ele vai ter que decidir de acordo com a circunstância. É por isso que, na minha compreensão, Deus não pode nos culpar, porque, de acordo com a sua condição evolutiva, na sua circunstância, você vai, às vezes, escolher aquilo que, naquele momento, te parece a melhor saída. Mas é tudo escolha do espírito, Jorge. É tudo... Sim, mas o que você está dizendo com isso? É que nós acabamos de discutir tudo aqui, é a escolha do espírito. O espírito que identifica com as coisas, Jorge. O espírito que vai... Eu não discordo disso, mas que peso
que nós até agora estamos dizendo que é só o espírito que escolhe. Mas eu acredito ainda, temos que deixar uma interrogação, se a necessidade do corpo faz com que até o próprio espírito tropece. Mas qual a necessidade do corpo? O corpo precisa de um alimento. Pode ser arroz, feijão, pode ser carne todo dia. Alimentou o corpo está satisfeito. Que eu acabei de tomar café agora, eu estou de boa. Eu não estou pensando, eu queria comer uma pizza agora, o meu corpo está de boa. Mas, Babu, a questão é que a sua condição agora, a sua intenção está satisfeita. O corpo, você moralmente espiritual pode trabalhar melhor com a sua circunstância, mas eu estou falando do espírito em termos normais. Por isso que eu falei, lembra do feudo. O pessoal, na época do feudo, só tinha para comer o arroz e feijão e mais nada, a vida inteira. E nem por isso o pessoal fez, tipo assim, estardalhaço. Eles como falaram, se sujeitaram à vida que tinha. Não mudou nada. Aí a palavra é boa. Se sujeitava. Agora, mas o que aconteceu, Jorge? Conversa, você não se sujeita, você simplesmente se adapta. Mas o Espírito pediu essas provas, Jorge. O Espírito pediu essa prova, ele já tem intuição, que assim, foi algo que eu pedi. Ele não vai saber claramente, mas quando ele se libertar do corpo, ele vai ter acesso às informações que nem está aqui. Beleza. Olha, eu vou ficar com você nesse momento em 80%, porque ainda para mim há controvérsia em relação a isso. Não é que o corpo tenha vontades, mas as necessidades materiais, digamos assim, nós poderíamos até fazer uma pergunta sociológica aqui, muito antiga. Olha bem, é a pobreza que influencia a pessoa para o crime, ou ela já vem com a tendência para o crime? Se ela Mano, ele voltou a mesma pergunta, Jorge, você não sai disso, Jorge. Mas é verdade, porque essa é a questão aqui, cara. Ele não quer sair do labirinto. Ele não consegue sair do labirinto, cara. Ele abraçou o Minotauro e quer ficar lá. Ô Jorge, quantas vezes nós já falamos, tipo assim, o espírito, vamos falar dois gêmeos que nascem na favela, um vai se deixar arrastar porque quer pro crime e o outro não vai. É o espírito. Ou seja, é o peso moral que cada um tem, porque ele tem essa controvérsia. Aí você que acaba... O peso material vai induzi-lo a buscar aquilo que o espírito moralmente tem. Não é peso material, é a virtude, ô Jorge. Como é que é? É a virtude. Vai ficar falando assim, pô, o outro, a Amandinha tá andando com tênis Nike, eu não tenho condição de ter tênis Nike. Eu vou roubar a Amanda. Não é o corpo que está pedindo, é ele que está olhando o tênis da mão, se eu quero ter um aqui lá, eu não consigo, em vez de trabalhar, para mim é mais fácil roubar. É a moral do espírito. Na resposta, seu desejo pode influir dependendo da sua intenção, tá certo. Mas você mesmo faz a pergunta e você mesmo responde e fica em dúvida. Não, aquela pergunta sociológica. É a pobreza que inclina o espírito ou o espírito tem... Você mesmo faz a pergunta e você mesmo responde e você tem dúvida da sua pergunta, você não sai disso. Não, mas aí é que está. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é o peso nosso em termos espirituais, em termos do seu calibramento moral. Aí não tem a matéria, então, Jorge. No seu consenso, Babu, pelo que eu entendo, é o seguinte, o espírito decide tudo sempre. Eu não sei. Eu acho muito definitivo considerar que o espírito consiga, em qualquer tempo das suas encarnações, decidir em qualquer situação da maneira mais moral possível de melhor para ele. Então, Jorge, você acabou de falar, é o espírito que decide sempre. Ué? A matéria tem vida, a matéria pensa, então ela não pode decidir. Ela não pode. Decide. O espírito decide conforme o seu nível evolutivo. Aqueles mais materializados, eles vão se deixar influenciar pela matéria. Aqueles menos materializados,
eles não vão se deixar levar pela matéria. Mas a matéria que ele fala, esses desejos. Assim, eu tô vendo a Mandinha, eu quero ter o tênis da Nike, eu vou roubar dela. Sim. É isso que ele tá falando, é essa parte moral. Ô, Jorge, você sempre faz esse negócio. Já tem umas 5 aulas que a gente fica debatendo esse mesmo tema. Amandinha, diz a tua opinião aí. Nossa Senhora. Não, para mim ficou claro, assim, que o espírito, quanto encarnado, ele tem os desejos, né, do plano terreno. Mas, assim, é tudo de acordo com a evolução que ele está espiritualmente, né? O espírito que comanda tudo. Às vezes, lá no plano espiritual, a gente tem uma ideia sem as ilusões daqui, mas quando a gente está encarnado, a gente deixa se levar. Então, o espírito, quando ele é muito materializado, ele se deixa levar pela matéria, por quê? Porque ele ainda é atrasado. Exatamente. É ele que é apegado à matéria, ele vê alguma coisa que alguém tem que ele não tem, e ele quer ter, e ele vai lá e rouba. Mas não é a matéria que mandou ele fazer isso, é o espírito que decidiu. É devido ao seu nível ainda atrasado, que ele pensa que a matéria é mais importante. Agora, aquele que é mais espiritualizado, aquele que tem já um passado já de, vamos dizer assim, de esclarecimento, ele não vai roubar nada de ninguém, porque ele sabe que a matéria é transitória, a matéria não vale nada. E nem, então, nem precisa ser tão elevado assim, que nem o Claudinho fala, que vão falar que é um espírito mediano. Ele vê o tênis na Mandinha, ele fala assim, putz, eu posso roubar ou eu posso trabalhar. Aí ele vai fazer a escolha. Se eu roubar com que pouco da moral que eu tenho, eu posso ser preso. Eu posso ser julgado. Chegar em casa, minha mãe vai perguntar por que eu tô com isso aqui. Pode dar alguma coisa. Mas se eu trabalhar, pô, eu vou ter que trabalhar de olhar carro na rua, tal. Se ele escolher o trabalho, seja qual for, de olhar carro na rua, de trabalhar no supermercado, é ganho moral dele, que ele falou assim, eu não me deixei arrastar, eu quis alguma coisa material, eu não me deixei arrastar pelo mais fácil, que é ir lá assaltar a Mandinha, e fui correr atrás. Já é um ganho moral para ele nesse sentido. Beleza. Chegamos a um consenso. Aleluia. Gostei. Mas anota aí 2 aulas e vai voltar com o mesmo questionamento. Agora é o Babu que lê? Eu acabei de ler. Sou eu. 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Ou seja, a gente não precisa chegar a ser perfeito para não ter mais provas, né? A gente pode antes não ter mais que passar por provas por já ter conquistado um certo nível de elevação espiritual que nos permite mais ajudar os outros do que passar por provas. Um espírito assim é o Chico, né? Ele tinha mais uma missão do que prova aqui. Sim. Porque gente, nós do movimento espírita, infelizmente, temos uma ideia, não é que equivocada, mas assim, muito catequista da evolução. Se você perguntar para o espírita o que é evoluir, ele vai dizer, evoluir é me livrar dos problemas e viver no mundo melhor. E, na verdade, aqui fala que evoluir é sempre se movimentar em aprendizagem. Quer dizer, você não vai sofrer do sentido que a gente aprende, mas você vai ter que aprender sempre, então vai ser um contínuo. Você não vai, nossa, agora que eu evoluí, não preciso fazer mais nada, agora eu já parei de sofrer, não tenho problema, vou morar no nosso lar. Seria uma coisa também muito egoísta, né? A gente pensar só na nossa própria evolução, mas e aí também? Exatamente. Né? Não mas, ajudar, né? Pelo que eu entendo aqui,
é que quanto mais você evolui no trabalho de conhecimento, mais sutil ficam as provas. Você consegue perceber que coisas que nós fazíamos antes, achamos assim, pô, isso não dá em nada, dá em alguma coisa. Você procura sempre tomar cuidado até com pequenos desejos, entendeu? É que conforme você vai evoluindo e vai saldando as dívidas negativas do passado aí, você vai chegar até certo ponto que você vai, tipo, ter, não uma missão grandiosa que nem o Chico, até lá tem que evoluir, mas vão dando cada vez mais missões para vocês. Nessa encarnação você vai ter uma missão. Não precisa ser grandiosa, que eu falei, você pode uma coisa pequena. Tá legal, agora você vai ter mais outra missão, então você vai saindo daquele negócio de expiação e prova, você vai ganhando missões. Agora você vai evoluir com missões, você vai ir ajudando as pessoas, cada vez uma missão maior. Eu acho isso joia, cara. Eu fico... Até o sol acabar, eu vou chegar nesse nível. Você tem 5 bilhões de anos para isso. Então, beleza. Agora você, Jorge, 269. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. É aquele caso, tem alguns espíritos, mesmo que vão falar que a Mandinha lá, só estou usando a Mandinha hoje de exemplo. Só estou culpar você. A Mandinha no plano espiritual pode falar assim, eu quero a prova da riqueza, mas os espíritos guiam, não, você vai decair. Presta atenção, mas se ela bater o pé, o espírito vai deixar porque ela tem o livre-arbítrio de escolher o dela. Exatamente. É verdade? É verdade. 270, gente. Aqui se devem atribuir as agora sou eu. É Amanda. E a vontade que teve... Você já tá ultrapassando a Amanda. É a Amanda que vai falar 270, filho? Você acabou de falar. Duas perguntas para cada um? Não. Ela leu 2 perguntas e você leu 2. O Jorginho ficou tanto no negócio sociopolítico dele lá que ele até esqueceu já. Nossa, mas tudo bem, eu entendi. Ela leu 2, você leu 2, Babu, depois você leu Duas? Eu li a 267, Cada um leu uma pergunta, ô Jorge, tá? Beleza. Você bebeu? Você bebeu, Jorge? É esse café descafeinado que faz essas coisas, eu tô achando. Deve ser. Então, vamos lá, 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Amandinha, o espírito empurrou para você responder. Ela tá entendendo, Gá, calma aí. Então, as vocações normalmente vêm já das recordações das vidas anteriores, né? Mas, além disso, também a gente pode ser escolhido, né? Para vir com alguma vocação que vai ajudar na nossa evolução atual. Não sei. Estou viajando. Você está perguntando ou afirmando? Eu estou perguntando. Gente, eu estou devolvendo a pergunta para os espíritos. Nós estamos se reunindo um grupo que trabalha com os animais, né, espiritualmente. E está se fazendo um estudo assim para se criar um congresso hoje do movimento espírita sobre os animais.
E o interessante é que as pessoas não entendem muito o que é instinto ainda. Instinto é uma inteligência, é uma aprendizagem. Eu tava achando que a Amandinha tava vendo espírito ali, você viu? Que ela tava ali, ó, Eu só. tô vendo que tá suja ali. Olha, tá sujo, olha isso aí. Eu jurando que ela tava vendo espírito ali já o mentor dela já tava puxando, ela disse, ó, minha filha, vamos aí. Pode, tem que tirar foto ali. Pronto, Vai. Uma perdida aqui. Vai, Jorge. Dona de casa, tá vendo? Já é a intenção, já é o instinto de limpeza. Nossa, eu tô até querendo pegar um paninho lá. Então, a vocação já é um instinto, já é uma habilidade adquirida que você praticamente já é automático seu. É uma coisa que você gosta, aprendeu várias vezes, treinou durante várias encarnações, ela se torna um instinto, uma habilidade adquirida. O senador aí, contabilidade, ele ficava recolhendo os impostos lá na Roma Antiga. Ah, é? É vocação já. Jesus tentou ele, mas ficou com Nicodemos. Ele não recebeu Jesus, mas Nicodemos recebeu. Quem que era o evangelista lá que pegava imposto que Jesus... É Mateus? Quem que era? Mateus, né? Primeiro chamou o senador nem deu atenção. E foi, passou pela casa dele, ele era vizinho de Nicodemos também era coletor de impostos, falou assim, não, é aqui que eu vou entrar, porque esse cara está preparado. Claudinho, mas olha, nós ficamos amigos seus naquela época, adorávamos as suas festas, porque você era legal, convidava os amigos pobres, e foi as nossas preces que trouxeram para nós. Eu reservava um espacinho separado para vocês da plebe. Lá no cantinho? Assim. Lá no cantinho. Eu dava aquele vinho, o pior vinho que existia. Sangue de boi. Para vocês. Por isso que a gente rezou por ele, para a gente ficar junto dele, porque homem bom desse jeito não tem, cara. Não tem, amizade boa, desse há 2000 anos, aí servindo a gente bem, assim, não. Tratando a gente tão bem, assim. Mas... Podemos ir? Quer falar alguma coisa, senador? Não. Não? 271. Ainda na espiritualidade, o espírito, ao estudar as diversas condições em que poderá progredir, como pensa pode fazê-lo ao nascer, por exemplo, entre os povos canibais? Espíritos já avançados não nascem entre os canibais. Entre eles nascem espíritos com natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Agora dentro de Kardec. Sabemos que os antropógrafos, aqueles que comem carne humana, não estão no último grau da escala evolutiva, e que há mundos onde o embrutecimento e a velocidade ultrapassam em tudo que conhecemos na Terra. Esses espíritos que lá habitam são ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E nascer entre os nossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os canibais do vosso globo exercer entre nós uma profissão que obrigasse a derramar sangue. Se não alcança mais alto, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é aí que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outro modo, em que se tomariam esses milhões de seres que morrem a cada dia no último estado de degradação, se não possuíssem os meios de atingir a superioridade, por que Deus os deserdaria dos favorecidos concedidos aos outros homens? É isso.
Gente, olha, é realmente por isso que nós somos ufanistas da doutrina espírita. Olha só, mesmo aqueles que reencarnam entre os canibais, tipo assim, Caiapó, os tamoios, na época do Brasil descoberto, significa que espíritos, digamos assim, mais materializados, reencarnam nesse grupo que já é uma evolução. Já. Ou seja, olha que fantástico, sempre é um crescimento. Isso que eu acho interessante, quando a gente fala esse frontispício espírita, né? Nascer, morrer e renascer ainda, e evoluir sempre, nós não entendemos que evoluir sempre é uma constante para a gente como espírito. Nós nunca estamos sem evoluir, sem crescer, né? Você pensa bem, se nós éramos de um planeta primitivo, nós viemos um planeta de prova e expiação, para o espírito já é um pulo, já é um salto quântico de evolutivo. E olha o que ele coloca aqui, porque sempre isso aí é medido, olha lá. Se não alcança mais alto, é porque sua inferioridade moral. É sempre a parte moral que vai pegar para o espírito. Exatamente. É sempre a parte moral. Mesmo nos canibais, eles têm uma pequena parte moral ainda. Agora, o que eu gosto muito no Kardec é essa última frase, gente. Eu não sei se o Claudinho pode falar mais sobre isso também. Aqui, ó. Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? É isso. Outra coisa, quando a gente fala da doutrina, que ela não julga ninguém em qualquer termo do que faça, porque acreditar que aquele ser, por mais que eu julgue ele mal, Deus, não, por ele ser espírito, ele está numa condição também de crescer, só o espiritismo dá essa esperança, porque para outro tipo de pensamento, um espírito já está perdido inteiramente no inferno, nunca mais vai ser mais nada. Parece que Deus pensa como eles, né? Mas aí que tá, né? Quando a gente julga, a gente já mostra que é espírito inferior. Porque Deus não faz julgamento nenhum. Quem está julgando é a gente. A gente que está querendo, assim, ó, aquele espírito ali, que nem a gente, tem muita gente que quer matar o nosso querido presidente, né? Todo mundo aqui ama o presidente, aqui. Todo mundo quer matar o presidente. Tá ligado? Todo mundo está querendo dar aquela ajudinha espiritual nele para ver se desencarna e vai pensar nas coisas que ele anda fazendo. Mas, tipo assim, nosso julgamento ainda é muito de justiça, né? Justiça não, de condenar, de querer fazer justiça com a própria mão. Para Deus, não. Para Deus a justiça, para ele é outra coisa, é reabilitar esse espírito para que ele possa se desenvolver na sua capacidade máxima. E aí, Claudinho, nesse textão de Kardec aí, o que você pegou de mais interessante aí? Bom, então, primeiramente, eu não sou um especialista em história do Brasil, mas que eu saiba, os tupinambás não eram antropófagos, tá? E eram os caetés na Bahia que jantaram o bispo Sardinha. Sardinha. Trutão do nosso amigo jesuíta. Trutaço. Então, assim, mas os antropófagos, eles não faziam isso por maldade, é que eles entendiam que eles devorando o inimigo, eles incorporariam a força do inimigo. A princípio é isso daí, tá? Mas aqui a gente vê, pela resposta que coloca aqui, que assim, por mais que a gente pense que o nosso mundo é atrasado, existem outros piores que o nosso. Aqui, o fato dele colocar aqui que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra, é porque existe mundo muito pior que o nosso. Nossa Senhora. Né? A Mandinha deu uma tremida ali, ó. A Mandinha quase saiu da cadeira agora. A Mandinha deu uma segurada na cadeira ali, ó. Imagina como deve ser, né? Agora, imagina como era a Terra na pré-história. Era uma luta pela sobrevivência. É mais ou menos parecido com isso. Agora, aqui o que ele coloca é assim, o espírito não pode avançar senão gradualmente, ou seja, conforme ele vai ganhando
um aprimoramento, ele vai podendo reencarnar em civilizações pouco mais avançadas. Então, quando a gente vê casos de pessoas que, por exemplo, matam e devoram a carne das pessoas, é pessoa que ainda tem um pouco de resquício desse passado, em que para ele comer carne humana era algo natural. Então, ele ainda não, vamos dizer assim, não esqueceu totalmente essa coisa que ainda está na mente dessa pessoa, né? Isso pode ser colocado, por exemplo, numa civilização um pouco mais avançada para fins, assim, ele ganhou algum mérito para estar ali, mas esse passado ainda se faz muito forte nele, e ele acaba cometendo esse tipo de crime, que aí é visto pela sociedade como algo, assim, surreal, mas é coisa do passado. Amandinha, o que você ia falar? Uma hora você ia falar na cortando. Agora não sei. Tenta lembrar. Mas aí, só pegar um outro exemplo aqui. Agora eu vou pegar o senador. Eu vou pegar o Jorginho. Vamos pegar o Jorginho de exemplo. Vamos falar que o Jorginho evoluiu e ganhou a premissa de habitar um mundo pouco superior que a Terra. Tá certo que esse mundo superior, não, creio eu, que não vai ter uns povos assim vivendo no meio do mato. Vai ser uma sociedade... Não é o Júpiter ainda, não é o Júpiter ainda. Mas aí o Jorginho vai nascer na classe mais inferior daquele planeta. E o Jorginho não vai nascer na classe mais... Ele vai começar pela parte de baixo aqui do negócio. Ou seja, eu iria reencarnar no Paraisópolis do planeta superior. Ou seja, o senador deu risada aqui, ó. O senador rachou o bico aqui, aqui, ó. O senador foi na maldade aqui, ó. O senador também deu umas boas horas depois dessa aí, ó. Legal. Ó, mas olha, só o fato dele nos convidar para dar o resto que sobrava do banquete, junto com o vinho, sangue de boi, nego, eu já ficava legal. Para mim já era alegria. Será que Jesus usou naquela parábola lá do mal rico, lá que morreu e que queria voltar para avisar a família dele? Lembra? Uhum. Será que é o exemplo do senador? Ele usou o senador como exemplo? Olha! Pode ser. Ô, Claudinho, essa agora, Claudinho, você está bíblico agora, hein? Pois é. Como diria o pessoal, tá rindo, hein? Pois é. 272, vamos lá, senador, amigo do como que é mesmo? Do cara que foi comido lá pelos canibais lá? Bispo Sardinha. Bispo Sardinha. Vamos lá, trutaço. O nome do bispo já é bem sugestivo, né? Sardinha, os caetés fizeram o churrasquinho dele. Vamos lá. 272. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Perfeito. Na revista Espírita tem até um caso lá, acho que não sei se é 58, 59, que é daquele garoto que era um pouquinho mais velho que os demais, que ele prendeu os garotos dentro de uma mala, sentou em cima, fez as crianças, tipo assim, ele acho que tinha uns 10, 12 anos, alguma coisa assim. Aí tinha umas 3 crianças que ele fez, tinha 7, 8 anos, ele mandou as crianças entrar dentro de uma mala, fechou a mala, ficou sentado em cima da mala enquanto as crianças se debatiam lá dentro lá. E depois elas morreram sufocadas. E depois ele pegou e foi embora. Nem aí. Aí foram... Os pais das crianças foram procurar as crianças, até que uma menina falou assim, eu vi o fulano de tal botando ele dentro da mala uma hora e acho que não tirou. Aí foram abrir a mala, já tinha passado muito a hora, as crianças estavam mortas. Aí foram, pegaram o menino que fez isso, interrogaram ele não mostrava sinal nenhum de arrependimento, de alguma coisa assim.
Aí o Kardec perguntou para os espíritos, assim, mas o que aconteceu? Justamente esse caso, ele veio de um planeta muito inferior, quis, dar um pulo, nascer no meio vosso aí, não no meio inferior que o vosso, só que para ele acabou, porque do mundo que ele veio era muito bárbaro, era, o que ele fez lá, o que ele fez aqui lá no mundão dele era, costumeiro, vamos dizer assim. Costumeiro. Ele já tinha um espírito, naquela época não tinha, mas dizia um serial killer, né? Ele já era. Mas aqui na Terra deve ter vários que vieram desse planeta aí, primitivo. Tem um breve comentário aqui. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retomar o seu lugar e talvez ainda com proveito. Sabe por quê, Claudinho? As pessoas sempre falam, digamos assim, no momento da grande transição, vários espíritos irão para o planeta inferior. Mas não é inferior, aqui já nos diz isso. Você volta a um planeta de prova e expiação no grau aonde está no começo. Quer dizer, para eles você já vai estar no grau superior de conhecimento, mas é prova e expiação, é onde você estava, é no seu nível evolutivo. Não é pior, é o seu nível evolutivo numa circunstância diferenciada. Chegaram? Então, é isso. Essa é a pegadinha que às vezes quando eu faço aquela aula número 4 das civilizações primitivas, eu coloco essa pegadinha, porque diz que o espírito não retrocede. Aí eu pergunto, mas os capelinos, eles vieram de um planeta mais avançado na Terra, eles não regrediram? Aí uns falam que não, outros meio que caem na pegadinha. Então, na verdade, assim, o meio material não tem nada a ver com a evolução moral do espírito. Então, eles vieram de um planeta mais avançado, num planeta atrasado como a Terra. Isso não significa retrocesso, porque isso é apenas o ambiente material que eles estavam. O progresso moral deles continuou exatamente igual. Ou seja, eles não retrocederam, eles não se tornaram piores. Eles, moralmente, eles estavam atrasados. O que acontecia? O planeta evoluiu, eles não, eles ficaram estacionários, então eles tinham que ser realocados num ambiente material compatível com o nível de moralidade que eles tinham. É isso. Então a gente não pode confundir o meio material que o espírito vive com a evolução moral do espírito. E depois dessa pegadinha, você dá um bombom para quem acertou a resposta ou não? Não, eu só falo que o dirigente vai dar um ponto positivo na média. Carinha, tá falando que esse cara é um espírito bom disfarçado entre nós aqui, cara. A gente não tá vendo a luz dele. Agora tá, Amandinha. Eu te ouvi. Sim, estamos ouvindo. Por quê? Eu não tô ouvindo ninguém, não sei o que aconteceu. A Amandinha não tá... Amandinha... Seu fone tá com problema. Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Nós espera você para a última pergunta. Enquanto isso, fala aí, Jorginho, o que você ia falar? Você ia falar alguma coisa. Porque no meio espírita tem essa coisa. Você vai para o planeta inferior. Não é inferior. Ele está na condição evolutiva e você está moralmente aonde você tem que estar. A diferença é que o conhecimento material que você já agregou, você vai levar para ajudar aquele povo a dar um salto tecnológico, né? Por exemplo, você vai ensinar a fazer a agricultura, mas o termo moral, tipo de está alinhado com aquele planeta. Diversidade, dureza, de ganância, é isso que é novo. Mas aí que está tudo por espírito, tudo é medido por espírito nessa parte moral dele, do desenvolvimento moral dele. Tá ouvindo, Amandinha? Amandinha, o teu microfone está cortado. Tá fechado o teu microfone. Agora deu certo. Opa! Mas aí que tá, gente. Mas olha bem, isso é uma coisa interessante. Eu tenho um colega que faz parte do estudo da gente aqui em Jacareí, o César, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Em termos do nosso aprendizado hoje,
digamos assim, do grupo que está encarnado aqui, se for para o planeta de prova e expiação no seu começo. Ele falou assim, Jorge, eu acho muito legal essa coisa da doutrina, que fala que você vai para o planeta, onde você com maior habilidade e tal. Ele falou assim, mas essa geração que está aqui, se for para o planeta de prova e expiação no começo, o que esse povo, São Maria, vai ensinar o povo lá? Eles não têm nem habilidade aqui, Jesus. Vai pegar pedra e quebrar coco. Eu falei, aqui alguma coisa vai ensinar, mas podia estar melhorado. Eu falei, então, por isso você procura estudar mais como a gente, para caso a gente for expulso para lá, chegar lá e ser o cara que vai fazer a pirâmide, não trabalhar para fazer a pirâmide. Você já está pensando muito além, Jorge. A pirâmide foi muito depois. Primeiro, foi na Idade da Pedra, teve que inventar o fogo, você entendeu? É isso. Não, mas Claudinho, Claudinho, você está me vendo aqui na minha evolução. Você acha que eu vou voltar para o planeta de prova e expiação no começo da caverna? Eu estou pensando já na agricultura, cara. Meu filho, se aqueles que saírem da Terra para um planeta mais atrasado, vai voltar em corpos igual de macaco primeiro, filho. Não vai ser ali que vai estar a chave. Você vai chegando ali, você vai ver o raio caindo ali, pegando fogo no galho. Você vai automaticamente, opa, dá para fazer um churrasquinho, que o pessoal que está lá não tem essa noção. Você já vai ver o fogo e vai assim, opa, vai dar para assar alguma coisinha aqui, ó. Aí gente, que vai... gente, pelo amor de Deus, olha, se eu for, eu vou desejar chegar já na fase de agricultura, pelo amor de Deus, eu não vou querer voltar. Não é você que decide, Jorge. Coisa desse mundo, eu não mereço isso não. Não é você que decide, Jorge. Como não? E a minha liberdade? E a minha condição de intenção aqui? A sua liberdade, o seu livre-arbítrio tem limites. Cara, eu tô lascado, bicho. Ó, eu não consigo tomar banho frio, que é um problema. Eu também sou violento. Que é isso, gente? Então eu quero você chegar tá lascado. Então não, mas você vai nascer naquele corpo peludão ali. Você vai querer tomar banho gelado toda hora, até no inverno. Amandinha, você vai querer tomar banho até no inverno, né? De obsessor reencarnado? Oi? Com amigos assim, você precisa de obsessor? Não, ixi. Vamos lá para nossa última pergunta. Eu só tô falando assim, ó, só para não avisar. Ó, o Babu não avisou. Mandinha, decaiu, esquece o creminho no cabelo, maquiagem, aulinha de yoga, esquece essas coisas. Mas você já vai conseguir caminhar uma légua sem sentir, porque o corpo vai ser mais elaborado, mais raçudo. Pode ficar tranquila. Esquece esse negócio de corpo elaborado, Jorge. Hã? Esquece esse negócio de corpo elaborado. Você vai reencarnar em macaco. Que tristeza, não, gente? Caramba, olha, eu esperava sair da aula assim, espiritualmente elevado. Agora eu saí no arraso, rapaz. Pô, eu estava pensando em chegar lá, ensinar agricultura, criar um arado, entendeu? Plantar o trigo, fazer o pão. Jorge, você vai chegar recruta. Você vai chegar no outro planeta recruta. O Jorge ele já está querendo chegar lá no planeta já como coronel. Isso. Eu sei tudo, eu vim aqui para ensinar vocês. Tá achando que vai chegar lá no top. Você vai chegar lá como recruta, meu filho. Soldado raso. Poxa, ó. E a Mandinha recruta no quartel, sofre. Pelo amor de Jesus, tem que pagar até a cama. Onde vai ficar? Ó, quem quer ficar na minha cama que eu vou deixar aqui? Nossa Senhora. Vai lá, gente, Jorge, é o C. 273, hein? É o C, Jorge, 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade.
é uma expiação que Deus lhe impõe se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Trata-se, então, de uma missão. Eu vou querer essa missão, ó. Um bom espírito, eu sou um bom espírito, pode querer encarnar no seio daquela, ocupando uma posição influente. Não, Jorginho, se você for saído daqui e falar assim, ó, o cara vai pegar, assim, ó, pega essa marinha, você vai lá para um planeta de prova de expiação, que o senhor não passou de ano, você vai com a missão, só que para ajudar aquele povo. Você vai realmente com a missão, só que por demérito. Aí tem aqueles que vai por mérito. O senador pode pedir, ó, vou lá ajudar o meu amigo Jorginho, que tá lá naquele negócio, vou lá dar uma força. O senador pode ir lá te ajudar. Vai ser por mérito dele. O Jorginho tá preocupado aqui. O Jorginho vai ser demérito. Caiu por demérito. Aí vai ter que ser obrigado a fazer essa missão. Tá vendo, Amandinha? O que é tirar 2 na prova espiritual? A gente passa por isso. Tô preocupada agora. Mas isso mostra que não é porque um espírito mais avançado foi para um planeta menos que ele retrocedeu, né? Muitas vezes ele foi como missão mesmo. Para ajudar o progresso, né? Então, um espírito mais evoluído que reencarne num planeta atrasado, ele vai, geralmente, para ajudar o progresso desses povos. Ele vai como missão. Agora, aqui o exemplo que ele colocou de um senhor de escravos que reencarna como escravo é uma expiação. Ele vai passar por essa situação para ele sentir na pele o que ele fez com os outros, para ele aprender. Entendeu? Mas a gente tem que deixar claro aqui também que isso aqui, quando ocorre, não é punição divina. É o próprio espírito que escolheu isso como expiação para reparar. Para o seu, exatamente, para reparar. Ou naquele caso que os mentores dele falam assim, ó, ele não tem condição moral ainda de permanecer aqui. Então a gente vai ter que... A condição moral dele é compatível com aquele outro planeta. Volta e joga ele para lá para ele poder dar uma... Porque aqui ele já está atrapalhando já. Então, é o caso clássico dos capelinos. Os capelinos não vieram na Terra como missão, eles vieram como expiação. Ou seja, quando é expiação, não tem escolha. Missão você escolhe, expiação você não escolhe. Vamos dizer assim, você vai por necessidade. Mas calma aí, é essa missão que eu quis dizer, tipo assim, eles vieram para cá de expiação, mas ele tinha um subtítulo ali que a missão dele é ajudar a gente a evoluir. Aí seria expiação e prova, você tem uma bola. Isso. Tal. Agora, também é uma coisa importante colocar também, Amandinha, que é o seguinte, um espírito elaborado, civilizado, certo? Ele reencarna com missão entre povos mais rudes. Ele vai sofrer a rudeza do planeta. Vai ser a sua moralidade que vai lhe fazer aguentar, porque é o seguinte, ele não fica fora do planeta. Ele encarna lá, ele vive entre os selvagens. Ou seja, ele vai ter que ser diferente entre os iguais. Quer dizer, é isso que faz dele também um espírito superior. É ele estar na condição e não ser, digamos assim, como é que chama isso? Atropelado por ela, né? É isso que faz, tipo Jesus, por exemplo. Ver a nossa condição também atual. Não que a gente seja tão bom assim, mas a gente veio nascer no Brasil, com tudo isso aí, a gente poderia estar fazendo muita papagaiada, só que a gente tenta resistir a não fazer, né? Mas você pensa bem, Babu, mas se, digamos assim, se o Brasil já é difícil, imagine nós encarnados, tipo o Afeganistão, Síria, como é que chama? Esse país pequeno lá no Oriente Médio que está com Jacareí. Hã? Jacareí. Não. Pô, Jacareí seria isso para aquele povo. Como é que chama lá, pô? Está entre a Arábia Saudita, o Irã e o... Ele fica bem no meiozinho ali. Kuwait. Não. É tão pequeno quanto, mas está... De todos os países ali, ele está mais grave.
Iraque. Não, tá pertinho ali no meio, esqueci o nome dele. Caramba! Afeganistão, tem Irã, tem Paquistão. Entre a Arábia Saudita e o Irã é o Iraque. E o Não, Kuwait. mas ele fica nesse meio, assim, que inclusive ele é disputado pelo Ayatollah, pelos xiitas e pelos sunitas. Ali tem revolucionários desde da Al-Qaeda. Iêmen. Exatamente, o Iêmen. Iêmen não tem nada a ver com o Irã, filho. Fica no sul da Península Arábica. Sim, mas ele que é esse paizinho que o povo lá tá pior que a Síria lá. Você imagina bem se nós encarnarmos lá. Caramba, a gente vai pegar em arma e matar pessoas. Quer dizer, você missionário naquele povo, você tem que ser um espírito muito elaborado para poder aguentar a situação e levar o pessoal não é? Então, gente, Brasil não é tão ruim. Eu prefiro estar aqui do que estar no Afeganistão. Com certeza. Claro que eu preferia Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia, entendeu? Mas foi aqui que eu consegui, tudo bem, né? Entre os males, o menor, né, Jorginho? Você quer dizer, né? Você poderia ter resumido nisso, né? Entre os males, o menor. E cheguei em Jacareí, cara. Podia estar em São José também. Mas aí é para espírito já mais elaborado, entendeu? Cidade regional, entendeu? Pra você ver a Mandinha, veio lá de Guará para São José, recebeu uma promoção espiritual nessa vida já. É isso que eu acabei de pensar mesmo. Gente, olha, pessoal, a gente brinca um pouco assim, mas se nós vermos, digamos assim, os países dentro do nosso globo, rapaz, tem lugares que a gente não consegue imaginar a miséria que acontece, cara. Você pensa bem, ó. Eu me lembro de uma situação quando o Ebola, se não me engano, acho que foi no Congo ou em Moçambique, quando ele começou a estourar aquela grande epidemia de Ebola. Nenhum país da Europa se preocupou. Eu vi aqueles médicos africanos, negros, usando como jaleco pano normal, porque eles não tinham nem equipamentos médicos dos mais simples. E Ebola é infeccioso pra caramba. Não sei se você lembrou disso. Aí um padre espanhol pegou a Ebola, aí foi para a Espanha, foi levado para o hospital da Espanha, porque era um missionário lá nessa região do Moçambique. Aí que a Espanha, os países da Europa começaram assim, vamos mandar equipamento individual para ajudar os médicos lá. Você pensa bem, esses médicos negros africanos, eles são missionários, cara, eles fazem milagre com o que tem. Isso aí, terminamos por hoje, então? O senador vai perder a novela dele. Tá com pressa.